Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos continuar falando aí um pouquinho sobre o capítulo 7. E agora nós vamos entrar aí na parte da regrinha de 3 simples. Na verdade, a gente já vinha resolvendo, né, a parte de proporcionalidade, resolvendo, né, montando uma regrinha de 3. Mas, de fato, agora a gente entra no assunto onde fala sobre regrinha de 3 simples. E aí eu já vou lançar um desafio para que vocês na próxima aula tragam o que seria regrinha de 3 composta. A que nós vamos resolver, que nós vamos fazer hoje, é a regrinha de 3 simples. E o que seria a regrinha de 3 composta? Em que situação eu utilizaria a regra de 3 composta? Tá certo? Mas chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Já deixa eu anotar aqui que o título da nossa aula de hoje é regra de 3 simples. Beleza? Falando um pouquinho sobre a regrinha de 3 simples, existe um método para resolver problemas envolvendo grandezas proporcionais, que chamamos de regra de 3. Quando o problema envolve duas grandezas, utilizamos, né, a regrinha de 3 simples. Duas grandezas, regrinha de 3 simples. Esse método consiste em resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais 3 desses valores são conhecidos. Por meio deles, determinamos o valor desconhecido. O estudo de regra de 3 simples ocorrerá em 2 etapas. Uma com grandezas diretamente proporcionais e outra com grandezas inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui, né, o que nós temos que observar para, né, conseguir separar quando a grandeza é uma grandeza diretamente proporcional e quando a grandeza é inversamente proporcional. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, mas vou reforçar aqui novamente. Deixa eu colocar aqui, ó. Grandeza diretamente proporcional. Quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, se ela aumenta ou se ela diminui, tem que existir uma proporção entre uma grandeza e outra. E aí o que acontece? Vamos supor que eu tenha duas informações, né? O que acontecer com essa primeira informação, um exemplo, se ela está aumentando, automaticamente a outra também vai ter que aumentar. Por isso que é importante você colocar aí o jogo de setinhas, né? Ou eu posso também ter, se a primeira está diminuindo, a outra também vai diminuir proporcionalmente. Tá certo? Daqui a pouco eu vou estar fazendo com vocês alguns exemplos quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E a outra grandeza seria a grandeza inversamente proporcional. E aí, levando em consideração o jogo de setinha, né? Quando uma grandeza aumenta, a outra vai diminuir, certo? Seguindo também uma proporção. Então, ó, daqui eu já consigo caracterizar e diferenciar quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcional de uma grandeza inversamente proporcional. Quando a gente começar a resolver, né, que eu fizer a leitura aqui dos casos, né, vocês vão conseguir perceber bem tranquilamente quando eu tenho uma grandeza inversamente ou diretamente proporcional. E eu também posso ter ao contrário, né? Ela diminuir e a outra aumentar, tá? E aí, observação, vou até colocar aqui, ó.
Quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, como que eu faço para resolver essa grandeza diretamente proporcional? Eu vou simplesmente multiplicar os extremos e os meios. Multiplicação cruzada direta, né? Eu costumo dizer que grandeza direta eu resolvo direto, né? Quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, eu tenho que primeiro inverter essas frações, tá? Então, a primeira situação, quando eu tenho uma grandeza inversamente proporcional, é inverter essa razão e depois multiplicar cruzado como se fosse uma grandeza diretamente proporcional. Beleza? Deixa eu colocar aqui alguns exemplos e aí, em cima desses exemplos, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre essas duas grandezas. Vou colocar aqui dois exemplos com grandezas diretamente proporcionais e dois exemplos com grandezas inversamente proporcionais. Ó, questão de número 14, lá da página 175. A questão de número 14 diz o seguinte: um dos alimentos mais ricos em vitamina E é o abacate, cuja porção de 75 gramas tem 3 miligramas de vitamina E. De acordo com as informações apresentadas e o quadro a seguir, determine quantos miligramas de vitamina E há em 125 gramas de abacate. Aqui a atividade ela foi até generosa porque ela montou aqui para a gente a tabelinha, né? Então aqui eu só tenho que verificar se essa grandeza é uma grandeza direta ou inversa. E aí, se for uma grandeza direta, eu já multiplico cruzado. Se for uma grandeza inversa, eu vou ter que inverter. Então deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho duas grandezas. A quantidade de abacate que está em grama, né? E tenho a quantidade de vitamina E, que está em miligrama. E aí o enunciado diz que 75 gramas de abacate tem 3 miligramas de vitamina. E 125 tem quanto? Aqui está a situação. Então vamos lá. Primeiro eu vou analisar certinho. Ó. De 75 passou para 125, aqui aumentou. De 75 para 125. Se em 75 eu tenho 3, se eu aumentei para 125, esse valor aqui vai ser maior que 3. Certo? Então aqui também vai aumentar. Então, ó, nesse caso eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Como que eu faço para resolver isso? Multiplico cruzado. Eu vou ficar com 75x igual a 125 vezes 3, 125 para ter, deixa eu fazer aqui no cantinho. 15, 6, 7, 375. X é igual a 375 dividido para 75. Aqui eu consigo simplificar por 5. Consigo simplificar por 25. Eu acho mais fácil, né? Então, quando você tem uma divisão, se você conseguir simplificar, você pode simplificar. Se você quiser resolver direto também, pode resolver direto sem problema nenhum, tá? 75 simplificando por 25 vai dar 3. Se a cada 100 eu tenho 4, por 25, né? Se a cada 100 eu tenho 4, 300 eu vou ter 12. 12 mais 3, 15. Então, ó, aqui eu consigo perceber que essa divisão é exata, mas eu resolvi de outra maneira, sem problema nenhum. 15 dividido para 3 dá 5. Ah, professor, complicou, hein? Se você
se você achar que a simplificação é mais complicada, você pode dividir direto que vai dar o resultado 5, tá? Beleza? Então aqui 125 gramas de abacate eu vou ter de vitamina E 5 miligramas. Beleza? É uma grandeza diretamente proporcional. Vamos para a questão de número 15. Questão de número 15, ele diz o seguinte: de acordo com as informações apresentadas na embalagem, determine quantos litros de suco são obtidos utilizando 2,7 litros de suco concentrado. Então, eu tenho aqui a tabela onde mostra o quê? Concentrado, que está em litro, e tenho o suco, que também está em litro. E aí a tabelinha mostra o seguinte, que 1,5 litro, 1,5 litro de suco concentrado, eu consigo fazer 10 litros de suco. E se eu aumentar essa quantidade de concentrado para 2,7 litros, eu vou fazer quantos litros de suco? Então, essa situação também é uma grandeza diretamente proporcional. Por quê? 1,5 passou para 2,7, aumentou. Se eu aumentei a quantidade de concentrado, automaticamente a quantidade de suco eu também vou aumentar. Então aqui eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, que eu vou resolver como? Multiplicando o cruzado direto, né? Efetuando essa multiplicação, eu vou ficar com 1,5x igual a 10 vezes 2,7, vai dar 27. X é igual a 27 dividido para 1,5. Quando eu tenho uma divisão entre um número e decimal, ou divisão entre decimal, eu tenho que igualar a casa decimal, né? Eu tenho que eliminar essa vírgula daqui. E para eliminar essa vírgula daqui, é como se eu multiplicasse por 10. Uma casinha 10, se fosse duas, 100 e assim por diante. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho que fazer de um lado, eu também tenho que fazer do outro. Então, aqui, para poder eliminar essa vírgula, eu multiplico por 10. Automaticamente, o outro também eu tenho que multiplicar por 10. E aí, eu vou ficar com 270 dividido para 15. Beleza? 270 dividido para 15, posso simplificar por 5 por 15, eu acho que vai dar exato, não sei se vai dar exato não. Posso simplificar, já vou dividir direto porque essa daqui está tranquila, mas também para mostrar que eu posso tanto simplificar ou posso dividir direto, tá? Então vou armar a conta aqui para eu poder resolver essa divisão direta, né? 27 para 15 vai dar 1, certo? 2 seria 30. E aí vai sobrar 12. 27 menos 15 vai dar 12. Baixa agora o 0. 120 para 15. 120 para 15 vai dar 8. Não sei, deixa eu ver aqui. 15 vezes 8. 40. 8 com 2, 12. Isso aí. 18, ou 8 vezes 15, 120. 120 para 120, nada. Então aqui eu consegui resolver direto sem problema nenhum. E eu sei que, utilizando 2,7 litros de concentrado, eu vou ter de suco 18 litros. Então, galera, basicamente é isso, né? Essa parte da regrinha de 3 a gente já vem resolvendo, né? Eu já venho colocando para vocês a resolução. Aqui eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Vamos resolver uma onde envolve a grandeza inversamente proporcional. E aí
a gente finaliza a nossa aula de hoje. Essa daqui é boa, hein? Questão de número 21. A questão de número 21 diz o seguinte: para realizar uma excursão, os alunos da turma do 7º ano decidiram dividir o custo do frete do ônibus entre 34 alunos, o que resultou em R$ 24,00 para cada um. Então, eu já tenho aqui a quantidade de alunos e o custo que cada um ia ficar. Já vou até colocar essas duas informações aqui, ó. Então, eu tenho 34 alunos e cada um, sendo os 34, iam pagar R$ 24,00. Sabendo que alguns desses alunos desistiram da viagem, os alunos que foram viajar tiveram que arcar com o valor de quem não foi. E aí passou a ser não 24, mas 27 e 20. E aí ele pergunta: determine a quantidade de alunos que foram na excursão. Então, ó, se fosse todos os alunos, 34, seria pago R$ 24,00. Só que alguns desistiram. E aí eu não sei quantos alunos desistiram, né? E aí agora foi uma quantidade X de aluno, e essa quantidade X de aluno teve que pagar um pouquinho mais por conta dos outros alunos que não foram. E aí esse valor ficou de 27 e 20. Vamos lá, analisar aqui o jogo de setinha, né? Ó, de 24 passou para 27, aumentou. 24 passou para 27, 27,2, aumentou. A quantidade de alunos diminuiu. Então aqui eu tenho uma quantidade de aluno que diminui e um preço que aumenta. Essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional, o que eu tenho que fazer? Falei lá com vocês logo no início. Grandeza inversamente proporcional, eu vou ter que inverter uma das duas situações. Vou inverter essa daqui, ó. Então, se era 34 sobre x, agora vai ser x sobre 34. Igual a 24 sobre 27,2. E aí, como que eu resolvo? Agora eu resolvo multiplicando cruzado, tá? Lembrando que grandeza inversamente eu tenho que inverter um dos dois, tá? Resolvendo isso daqui, eu vou ficar com 27,2x igual a 24 vezes 34. Vou fazer aqui no cantinho. 24 vezes 34. 16, 8, 9, 12, 6, 7. 6, 11, 8. 816. Agora eu vou pegar 816 dividir para 27,2. Aqui eu tenho a mesma situação que a gente passou ali em cima, né? Eu tenho um número com vírgula. Esse número com vírgula aqui, ó, eu tenho que eliminar essa decimal. Vou ter que multiplicar por 10. 10 porque eu tenho uma casa só. Tudo que eu faço de um lado eu também tenho que fazer do outro. E aí eu vou ficar com 8.160 dividido para 272. Posso resolver direto ou posso simplificar. Vou simplificar por 2. Já consigo perceber aqui, ó, que eu consigo tanto dividir a parte de cima e a parte de baixo por 2. 272, deixa eu fazer aqui em cima, vai dar 200, 100, 100, 72 vai dar 36. Então, 272 para 2, 136. 8.160 para 2 vai dar 4.080. Consigo simplificar por 2 de novo.
Vou até fazer aqui embaixo, ó. 4.080, 136 por 2. Vai dar 50, 50 com 18, 68. 4.080 vai dar 2.040. Consigo simplificar de novo por 2. Estão vendo que eu estou simplificando e minha conta vai diminuindo? A intenção é essa mesmo. Ah, professor, eu poderia direto simplificar por 8? Poderia direto simplificar por 4? Pode. Vai fazendo devagarzinho, vai fazendo da forma que você consegue fazer, que não vai ter problema nenhum. Professor, poderia fazer direto aqui, ó, 8.160 dividido para 272? Pode fazer também, sem problema nenhum, tá? Mas vamos continuar aqui a nossa simplificação. Eu vou ficar com 1.020 e aqui eu vou ficar com 34. Consigo por 2 de novo. Vai acabar que a gente vai simplificando por 2 e vamos finalizar a conta. 510 dividido para 17. Aqui não dá. Aqui não dá para a gente simplificar mais. 17 é primo, só dá se eu conseguir dividir direto. 510 para 17. Vai ser isso que eu vou fazer aqui, ó. 510 para 17. 51 para 17 vai dar 3. Vou tentar 3. 3 vezes 17. 21. 5. Aí, ó. Vai dar conta exata, hein? Ou não. 3. Aqui vai sobrar 0. Baixo o 0. Qual o número que eu multiplico por 17 que vai dar 0? É o próprio 0. 0 vezes 17, 0. 0 para chegar a 0, nada. Então, ó, a gente fez essa conta toda e olha o finalzinho que a gente teve que resolver. 510 para 17, que dá 30. Então aqui, ó, eu sei que 30 alunos foram nessa excursão. Beleza? Ah, professor, achei um pouquinho complicado aí montar essa simplificação. Tudo bem, você pode resolver direto sem problema nenhum, tá? Aqui eu só montei a simplificação por um motivo de estratégia de cálculo. Beleza? Mas poderia fazer a divisão direto sem problema nenhum. Então, galera, a gente fica por aqui, né? Um grande beijo, um grande abraço. Essa parte da regrinha de 3 a gente já vem resolvendo, né, há um tempo. E exemplos. Tá certo? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.